Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a esse episódio do podcast Subversivas. E nesse episódio iremos falar sobre hábitos, como colocar os hábitos em prática nesse ano de 2023, como criar novos hábitos. Eu sei que muitas vezes, logo no começo do ano, a gente pensa em vários hábitos que a gente gostaria de começar, então a gente gostaria de ter uma vida mais saudável, mais tempo para o nosso negócio, para nós mesmos, para nossa família. Só que vai passando o tempo, e aí pode ser que você já esteja nesse tempo, porque a gente já está em fevereiro, né? E aí você vai percebendo que essa motivação toda do começo do ano, ela vai passando. Então, como fazer para realmente começar esses hábitos e não deixar essa vontade lá para o começo do ano? Então, vamos lá. Para começar, é importante que a gente tenha clareza dos hábitos que a gente quer construir ao longo do ano. Então, lá no começo do ano, se você fez uma lista muito grande de hábitos, para um pouquinho e pensa quais serão as suas prioridades para esse ano. Porque assim, você tem que pensar que o hábito ele não se constrói do dia para a noite. O hábito ele é construído dia após dia. E aí não adianta você criar uma lista enorme e não conseguir colocar isso em prática. Então, o primeiro passo é você decidir quais você realmente quer fazer esse ano. Quais faz mais sentido para o seu momento atual e por que ele é tão importante para você. Esse momento, de decisão pode ser realmente decisivo para que você consiga escolher um hábito ou não. Porque muitas vezes você coloca lá que você quer começar alguma coisa porque falam que é bom, porque falam que faz sentido para você, quando na real não é importante para você. E aí no dia a dia isso não se sustenta, porque você mesma não quer. Então esse momento de decisão é o primeiro passo para que você realmente consiga manter esses hábitos ao longo do ano. Então eu sugiro que você comece com 2 novos hábitos. Pode parecer pouco, mas lembre-se que é construção. Então comece com esses 2 novos hábitos, para ir com o tempo, quando você perceber que aí eles realmente viraram hábito, você inclui outros, Pega outros lá da listinha define, então, e começa a fazer. Você decidiu os 2 hábitos que você vai realizar. Escreva e defina como colocar em prática esses hábitos, para que você realmente visualize e planeje no dia a dia como isso acontecerá. Então, por exemplo, vamos supor que você queira dormir mais cedo, e aí você coloca lá na sua listinha dormir mais cedo. O que é dormir mais cedo para você? Para mim, dormir mais cedo é dormir meia-noite. Às vezes para você é dormir 10 horas da noite. Então pense para você o que é dormir mais cedo, e aí você coloca lá. E aí quantas vezes na semana? Você vai fazer isso todos os dias? Então, eu quero dormir mais cedo de segunda a segunda. Eu quero dormir mais cedo todos os dias. Depois que você escreveu exatamente como vai ser, então você definiu, o horário, quantas vezes por semana, dando até um outro exemplo, então vamos supor que você queira implementar a meditação no seu dia. E aí, em vez de você colocar na sua lista meditação, coloca, eu quero meditar quantas vezes por semana, então 3 vezes por semana ou todos os dias, pelo menos 5 minutos por dia. Tá? Então, é definir realmente como que você vai chegar nesse hábito, como que você vai construir esse hábito. Quando você quer começar? O ideal, claro, é que você comece hoje. Esse episódio está saindo numa terça-feira. Não tem problema que não é segunda-feira, Porque segunda-feira normalmente é o dia de começar as coisas. A gente sempre deixa para segunda. Então, aqui eu indico que você comece hoje, independente de quando você está ouvindo esse podcast. Caso não seja possível, mesmo assim, de jeito nenhum começar hoje, defina uma data para começar, coloca na agenda, no despertador e tudo mais para que você realmente comece, para que você cumpra essa data, esse compromisso com você mesma. Você já percebeu que seu cérebro gosta de ficar no confortável, Então, muitas vezes a gente procrastina alguma coisa que a gente quer realmente colocar em prática, que a gente sabe que vai ser bom para nós, mas é confortável ficar onde a gente está. Então, como a gente tendo essa informação, é muito bom você criar estratégias para facilitar o que você quer colocar no seu dia a dia. Então, facilitar esse hábito para que você se sabote menos. Por exemplo, se você definiu lá que seu hábito novo será dormir às 10,
e você já percebeu que o que te atrapalha mais é o celular, que tal você desligar as notificações às 9? Porque aí você já vai se preparando para sua noite de sono. Então é isso que é facilitar. Você pensar o que te atrapalha e aí facilitar esse hábito. Outro exemplo super comum aí no nosso dia a dia, que você já deve ter percebido, é que se você quer beber mais água, deixar uma garrafa de água do seu lado faz com que você beba muito mais vezes. Eu já percebi uma coisa, eu deixo do lado, me ajuda. Mas para mim eu tenho que deixar uma coisa transparente. Então, por exemplo, um copo de vidro. Porque se eu deixo uma garrafa daquelas que tem desenho e tal, eu não tô vendo dentro, eu não tô vendo que eu não tô bebendo. Então, assim, é muito você se perceber e aí facilitar para você esse hábito que você quer colocar em prática. Desligar a notificação do celular realmente ajuda muito, tanto se você quer dormir mais cedo, se você quer diminuir o tempo no celular. Então desligue aí as notificações porque já vai te ajudar bastante. E se você pensa que pensar sobre hábitos é balela, que você não precisa pensar sobre isso, preste atenção no seu dia a dia porque o seu dia está cheio de hábitos. Todos nós temos hábitos diários, até porque pensa que, vamos supor que toda vez que você fosse dirigir, você tivesse que aprender tudo certinho, então pensar, sair do automático e pensar tudo que você tem que fazer. O hábito ele serve justamente para facilitar, para não gastar tanta energia naquilo. Então se você dirige, você já entra no carro, já vai dirigindo e você nem presta atenção em todos os passos. E eu tenho certeza que quando você aprendeu a dirigir não foi assim. Então os hábitos eles são muito necessários no nosso dia a dia. Sabendo disso, o que você pode fazer também para facilitar para você? Empilhar hábitos, né? Empilhar um hábito no outro. Então vamos supor que todo dia você almoça no mesmo horário e aí você quer colocar o hábito de leitura. Então você define que você vai ler após o seu almoço. Eu tenho a minha rotina matinal e aí eu gosto muito de colocar hábitos nessa rotina, justamente porque a rotina já é um hábito para mim. Então, por exemplo, todo dia eu medito. Então, sabendo que eu vou acordar e meditar, eu já coloco a escrita depois, porque já é um gatilho. Eu já sei que depois da meditação eu vou escrever. Então, esse empilhamento de hábitos te ajuda a realmente não deixar para lá, porque você tá fazendo um negócio no dia a dia, você vai ter que parar para fazer esse hábito. E no caso do empilhamento, não. Você aproveita um hábito que você já tem, já tá na sua programação, e aí você vai e coloca esse hábito em prática. Agora que você já pensou em qual hábito você vai começar, em como você vai facilitar esse hábito para você, crie um checklist de hábitos. O que é esse checklist? Você pode encontrar na internet, então se você colocar lá checklist de hábitos, você vai ver. Nada mais é do que uma lista com todos os dias, né, do dia 1 ao 31, e aí você vai ticando os dias que você já fez. Isso pode ser motivador para que você continue, porque vamos supor que você está numa sequência aí de 10 dias certinho, dificilmente você vai querer quebrar essa sequência, e também é bom para que você tenha consciência como esses hábitos estão no seu dia. Então você percebe, por exemplo, que toda sexta você falha nesse hábito. Então aí como você pode facilitar ainda mais para que isso não aconteça? Eu tenho certeza que você em algum momento da sua vida já começou um hábito e ele estava indo muito bem. Só que aí por algum motivo você parou um dia. E aí você falou, não, amanhã eu continuo. E aí você parou 2 dias. E aí você desistiu. Porque, já enfiei o pé na jaca mesmo, então deixa tudo pra lá, né? Isso não serve pra mim. É muito difícil, e aí a gente começa com todos esses pensamentos. O que é importante na criação de hábitos? A constância. Lembra do exemplo que eu falei da meditação? Então, por exemplo, se você quer meditar, começar a meditar, em vez de você meditar 3 vezes na semana, medita todos os dias, só que 5 minutos por dia. Por quê? Para que você tenha essa constância e vá criando esses hábitos no seu dia. Então, não pense num caminho perfeito. Então, quando tudo estiver perfeito, você vai começar. Começa com o que você tem hoje, né? Começa com o tempo que você tem hoje. Porque aí você vai criando, né, esse hábito. Dizem, né, muitos estudos dizem que é 66 dias, 90 dias. Tem vários estudos que dizem coisas muito diferentes. Eu acredito que varia muito para cada pessoa. Mas só percebam que é muito tempo, né, para criar um hábito. Então, não é porque você fez uma semana e aí você vai parar 2 dias que vai ser fácil voltar. Não vai.
né? Esse hábito ainda está sendo criado. Então, não se sabote, não pare no meio do caminho, continua, mesmo que seja pouco tempo por dia. Para finalizar, eu acho que uma das palavras que eu e a Jana mais falamos aqui é consciência. O quanto a consciência é importante, e aí aqui eu vou falar de novo sobre ela. Então, se eu pudesse te falar uma palavra para definir seu processo de formação de hábitos, seria a palavra consciência. Porque você pode ler vários textos, assistir vídeos no YouTube, ver lá minhas lives no Desperta Mulher, mas se você não estiver preparada para tomar consciência da sua própria vida, dos seus próprios hábitos, de como você funciona, nada vai funcionar. Você precisa ser responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões, e isso inclui todas as decisões, desde que o que você faz quando você acorda, até o que você faz com o seu próprio dinheiro. Se você não tiver a fim de prestar atenção em você mesma, no seu dia a dia, de realmente bancar o que você faz, você sempre vai ficar procurando doses homeopáticas de receitinhas que não vão funcionar, pois você não está disposta a mudar a sua vida. É muito comum que a gente queira mudar alguma coisa e a gente procure uma instrução lá no Google, né? 10 passos para. Mas se a gente não estiver disposta, se a gente não decidir e ter consciência do que a gente está fazendo no nosso dia a dia para mudar isso, dificilmente as coisas vão mudar. Então eu sei que não é fácil sair da zona de conforto, a gente está enfrentando uma batalha com o nosso cérebro quando a gente faz isso, mas ao mesmo tempo, cara, é maravilhoso quando você encontra num lugar em que você percebeu que você conseguiu fazer o que você precisava, conseguiu fazer o que você queria, né? Superou os medos e saiu do conforto que tanto prendia você numa realidade que você nem queria mais. Então, lembre-se que você é uma pessoa de luz e que merece ter os hábitos que você deseja, que merece ter a vida que você deseja e que eles são a construção do caminho que você quer trilhar. Eu espero realmente que esse episódio te ajude a construir novos hábitos, porque, como eu falei, você tem hábitos sim. O legal é que você só transforma esses hábitos em hábitos mais saudáveis. Então, muito obrigada para você que ficou até aqui, muito obrigada para todos que estão seguindo a gente. Sigam o nosso podcast, compartilhem o nosso episódio porque é muito importante pra gente, para que a gente chegue para mais pessoas. E é isso, muito obrigada e até mais!